Assinale a alternativa que apresenta os fórceps indicados para a realização de exodontia dos elementos dentários 16 e do 11, tá certo, gente? Respectivamente, tá? Ou seja, ele quer saber primeiro o que faz exodontia do 16, depois o que faz exodontia do 11, tá bom? Então, pessoal, já de antemão, a gente está falando do elemento dentário 16, tá certo? A gente está falando aí do primeiro molar superior, tá certo? Do lado direito do paciente, e o 11, né, que é o incisivo central superior do lado direito, beleza? E aí, pessoal, a gente tem que o 16, a exodontia do 16, ele é realizado, tá, gente? Pelo fórceps 18R, tá? Ó. Por que é R, gente? Vem do inglês, tá? Ó. Right. Em português, a gente traduzindo, tá? É direito, beleza? E aí, gente, o incisivo central superior, a exodontia desse rapaz, é feito pelo fórceps 150, certo? Então, pessoal, logo de cara aqui, ó, 18R, tá? Ó, 18R, indicação de exodontias de molares superiores do lado direito, certo? Ó. E 150, exodontia de anteriores e premolares, beleza? Anteriores e premolares, tá? Ó. Aqui logo vamos buscar aqui a alternativa que vai marcar aqui, né, essas opções, né? 18R e 150, vamos lá, ó. Alternativa A, 18R e 151, não. Para fazer exodontia do 16 é de fato, né, o 18R, mas 151 é feito para quê, gente? Ó, exodontia de dentes anteriores e premolar inferiores, beleza? Inferiores, tá? Ó. E aí essa alternativa acaba sendo errada por conta do 151. 18L não, né, gente? A gente viu que o 16 é feito, né, a exodontia do 16 é feita através do 18R, né? Ó. E L aqui, pessoal, nada mais é do que a tradução do inglês, certo, gente? Ó, L em inglês significa left, tá? Ó. E pra gente aqui é esquerdo, beleza? Por isso que a gente faz exodontia de molares superiores do lado esquerdo, né, com 18L, beleza? E o 151 também não, que aí é para anteriores e premolares inferiores, né? Que não corresponde à exodontia do 11, né? Ó. 150, gente, não, 150 é, como eu falei, acabei de falar para você, né, é feita aí a exodontia com 150 de elementos anteriores e premolares superiores, né, ó. E o 18R, não. Aqui, ó, é para pegar o candidato desatento, né, ó. Se você não olha isso aqui, ó, respectivamente, você corre e marca a alternativa C, né, ó. Mas a nossa alternativa é correta, tá, gente? Porque ele quer saber primeiro o 16 e depois o 11, né, ó. E aí a nossa alternativa acaba sendo a D, beleza? Então a gente tem aí como alternativa correta da questão 27 o item D de dado, beleza? Dá um like aí na aula, se inscreve no canal, vamos para a próxima. Após realizar a exodontia, o cirurgião dentista solicitou ao seu auxiliar um instrumental para a realização da curetagem e limpeza do alvéolo. Alvéolo, que é o local de inserção do elemento dentário, né? Assinale a alternativa que apresenta esse instrumento odontológico. Bom, gente, depois que a gente faz a exodontia, a gente fica com o alvéolo sem o elemento dentário, beleza? E a gente tem que fazer a limpeza das paredes laterais ósseas, beleza? E aí a gente usa um instrumento específico, tá? Mas aqui eu vou trazer para você um esquema, tá certo? De como que fica aí um alvéolo, tá? Depois da exodontia, tá? Então, observe aqui, gente, ó, que eu tenho aqui o alvéolo, né, ó, de um primeiro molar inferior, né, gente, ó. Então, aqui eu tenho aqui a parede óssea, tudo isso aqui é osso, né, ó, tudo isso aqui é osso em volta. Eu tenho esse septo ósseo aqui que separa a raiz mesial da raiz distal, uma vez que eu estou de frente aqui a um primeiro molar, né. E aí, gente, a gente faz essa limpeza dessa região aqui com um instrumento específico. Vamos ver qual é a alternativa que ele está mostrando aqui pra gente. Alternativa A, alveolótomo. Bom, gente, para quem não sabe ou não lembra, tá, ó, o alveolótomo é esse rapaz aqui, ó, certo? O alveolótomo é esse rapaz aqui, ó, tá, ó. Ele vai fazer, gente, ó, um movimento semelhante ao fórceps, certo? Mas a gente vai aprender essa região aqui do osso, ó, esse osso aqui entre as raízes, para poder a gente deixar ele mais plano, porque às vezes ele fica muito pontiagudo, tá certo? Ou até mesmo ele fica projetado muito para a cavidade bucal, e a gente remove esse osso aqui com um alveolótomo, tá certo? Como se fosse um alicate para osso, beleza? Então ele remove esse osso daí, tá?
Mas não é esse instrumental aqui, tá certo, gente, que faz a limpeza das paredes do alvéolo, beleza? Ele só faz a remoção desse osso, tá? Lima para osso, pessoal? Não, a lima para osso ele faz a regularização do osso nessa região, beleza? Então não é o responsável por fazer a limpeza do alvéolo, tá, gente? Cureta Grace? Não, gente, a gente viu aqui nas outras questões, cureta Grace é usado aí para fazer raspagem supra e subgengival, né? Ó. Então nada a ver com cureta Grace, beleza? E aqui, gente, a gente tem a cureta Lucas, né? Essa aqui essa é o instrumental, esse é o instrumental que a gente utiliza aí para fazer as limpezas, né, do alvéolo, tá certo? No movimento de curetagem, tá? Dentro do alvéolo do elemento dentário que foi extraído, beleza? E aí o movimento que a gente faz é o movimento de limpeza mesmo, né? De fazer esse movimento de cureta, né? Faz assim para poder fazer a limpeza do alvéolo pós-exodontia. Beleza, gente? Tranquilo? Então a nossa resposta aqui dessa questão, muito simples e tranquila, a gente vai marcar aqui cureta de Lucas. Lucas, que é esse instrumental aqui que eu estou mostrando para vocês. Beleza, gente? Tranquilinho? Dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, hein? Vamos para a próxima. Qual instrumento é indicado para manter o retalho mucoperiosteal, a bochecha, o lábio e a língua fora do campo operatório? Seguinte, gente, mais uma questão aqui de afastador, né? Quando ele fala de retalho mucoperiosteal, gente, é aquele retalho que a gente viu naquela imagem lá em uma das questões que a gente já fez, tá certo? Em que a gente afasta tudo, né? Gengiva, periósteo, que é a camada que recobre o osso, tá certo? E deixa o osso exposto, né? E é esse instrumental que ele quer saber, porque além desse retalho mucoperiosteal que ele afasta, tá certo? Essa gengiva junto com o periósteo, tá certo? Ele afasta também o lábio, a bochecha, e quando o retalho ele é paralingual, tá certo? Ele também ajuda a afastar a língua, tá? Então, gente, vamos para a alternativa A, afastador de Lucas. O elaborador aqui viajou na maionese, certo? Não existe aqui esse instrumental. Existe a cureta de Lucas, mas afastador de Lucas não, beleza? Pinça Kelly? Não, gente, a pinça Kelly é usada aí para a gente fazer hemostasias, né? Utilizar algumas vezes, né? Não é indicado, mas algumas vezes aí utiliza a Kelly para poder fazer aí a apreensão de fios de sutura, né? Não é mais indicado porque ele acaba escapando, beleza? Mas é mais utilizado aí para fazer hemostasia, né? Levar alguma coisa, como por exemplo uma gaze presa na sua garra, né, até o local, beleza? Então, gente, pinça Kelly não, pinça Kelly daqui, ó, beleza? Ó. Vamos para a alternativa D, ó, abaixador de língua. Gente, o abaixador de língua, tá, ó, o abaixador de língua, ele, como o próprio nome sugere, ele só faz abaixar a língua, tá certo, gente? Ele só faz abaixar a língua. E esse rapazinho aqui, ó, bem aqui, que eu tô mostrando pra você, ó, beleza? Ó. Como a língua é um músculo, né? Um músculo muito forte, beleza? Então ele tem aqui essa constituição dele mais robusta, tá certo? E aí esses espaços aqui ó, acaba permitindo uma certa aderência desse instrumental à língua, né? Porque tem muita saliva ali, ela se mexe e tudo. Então a gente consegue um bom afastamento com o abaixador de língua, beleza, gente? Tranquilo? E a gente tem aí o afastador Minnesota, né? Ó. É esse rapazinho aqui que ele quer, ó. Tranquilo? Então, ó, nossa alternativa é a alternativa C de casa, né? Questãozinha tranquilinha, facinha, né? Pra gente não perder de vista essa questão do afastador Minnesota, tá? Então, gente, ó, dá um like aí, se inscreve no canal, tá? Vamos para a próxima. As alavancas Seldin têm como função. Vamos lá, pessoal. Primeiro vamos recapitular aqui uma coisa, tá? Nós estamos falando aqui de cirurgia, beleza? De cirurgia, tá? Ó. E ele tá pedindo pra gente aqui a função da alavanca Seldin, beleza? Antes de mais nada, pessoal, eu vou trazer aqui uma figura para você, tá? Para você diferenciar, tá bom? Basicamente, a gente tem dois tipos de alavanca, tá certo? As alavancas apicais, tá? Ó. E as alavancas Seldin, tá? Ó. As alavancas Seldin, beleza? Essas duas alavancas, pessoal, os dois tipos de alavanca possuem basicamente a mesma forma de atuação, tá? Mas o que vai diferenciar uma da outra é que uma tem uma ação melhor para restos radiculares, que são as apicais, beleza?
E as CELD, elas trabalham melhor em dentes que tem mais estrutura dentária, beleza? E aí, pessoal, independente de uma ou de outra, ela possui uma função específica, tá? Ó, observem aqui nessa imagem que eu trouxe para você, beleza? Ó, quando a gente, pessoal, aqui, quando o cirurgião dentista insere uma alavanca na região interproximal, certo? A gente vai fazer alguns movimentos, dentre eles o movimento de rotação, como você está vendo aqui nessa figura, ó, tá? Ó. Quando a gente faz esse movimento de rotação, a gente força o elemento dentário a vir para esse lado aqui, certo? Além de ele vir para o lado direito, que eu estou fazendo esse movimento aqui, né, nesse sentido, então ele vem para esse lado direito, ele também faz o movimento para cima, tá? Ó. E o que acontece? Não vamos esquecer, pessoal, que o elemento dentário ele está, ó, em articulação com o alvéolo através do ligamento periodontal, beleza? E aí, quando a gente faz esse movimento, pessoal, essas fibras aqui que estão sendo apertadas, vocês vão aí, né, confirmar isso comigo, ó, porque eu estou jogando aqui o dente pro lado de cá, né, ó, pro lado de cá, pro seu lado direito. Essas fibras elas vão, ó, se apertando, beleza? Aqui dentro, porque você vai ter, né, uma compressão desse local. E do outro lado a gente vai tendo que os ligamentos periodontais eles vão ficar esticados, né? E aí, pessoal, eles vão acabar se rompendo. Alguns ligamentos eles se rompem, beleza? Além disso, né? Além disso, a gente com esse movimento, devido estar forçando o elemento dentário, né, ó, para as paredes do osso, né? Eles vão acabar, o osso vai acabar sofrendo uma leve e discreta dilatação, tá certo? E aí, pessoal, a gente acaba tendo dois efeitos, né, ó, com o uso da alavanca. Um é o rompimento dos ligamentos e uma expansão do alvéolo, beleza? Lembrando que esse rompimento ele é discreto e ocorre a expansão do alvéolo devido a esse forçar que a gente acaba induzindo o elemento dentário na cavidade, né? Na verdade, no alvéolo, né, gente? Então, ó, basicamente nós temos aqui que as alavancas apicais, dentre os seus movimentos, né, eles acabam induzindo essas duas situações, beleza? No final das contas, eu tenho uma luxação do elemento dentário, tá? Uma luxação. Então, gente, vamos voltar aqui, ó. A alavanca CELD tem a função de remoção de tecido mole e defeito ósseo? Não, né? Não tem a função de remover tecido mole e nem de remover defeito ósseo. A alavanca CELD tem a função de remover grandes quantidades de ossos, principalmente no alisamento final, de forma nenhuma, né, gente? Isso aqui é responsabilidade de limas e brocas, né? Ó. Controle de sangramento, de jeito nenhum, né? As alavancas elas não possuem aí a função, né, de hemostasia, tal. E aí sobrou pra gente o item D, né, ó. Então a gente sabe agora que as alavancas CELD, né, elas têm a função de promover a luxação e expansão alveolar, tá? Para quando a gente vir com o fórceps, a gente fazer os movimentos, né, com o fórceps mais tranquilo, beleza? E promover a exodontia. Tranquilo, pessoal? Então já vai dando um like, se inscreve aí no canal e vamos para a próxima. Logo de cara, pessoal, você observa esse instrumental aqui, né? E ele vai pedir aqui da gente, sobre o conhecimento instrumental, qual a função desse instrumento, tá certo? Então a gente sempre vai se deparar em questões de concurso com questões desse nível, tá certo? Então o conselho que eu dou pra você, tente elencar, a primeira coisa, tá? Ó, tente elencar esse instrumental na devida especialidade, tá certo? Como assim, professor? Você pega esse instrumental e fica se perguntando, esse instrumental, ele é utilizado na dentística? É utilizado na periodontia? É utilizado na cirurgia? É utilizado na endo? A partir do momento que você consegue identificar esse instrumental, tá certo? Você já começa a excluir outros, tá? E isso não confunde a sua cabeça, beleza? Então logo de cara aqui, a gente já vê que esse instrumental, ele é mais utilizado, tá certo, pessoal? Em procedimentos cirúrgicos, tá? Ó, nas cirurgias, beleza? E aí, gente, ó, eu vou trazer aqui as alternativas para que a gente possa acompanhar, tá? E achar a resposta, tá bom? Mas vamos aqui direto para a alternativa B, tá certo? Esse instrumental, pessoal, ele tem a função de fazer apreensão de vasos e tecidos, tá certo? Então, pessoal, ó, eu vou trazer aqui para você uma imagem, tá? Ó, de um instrumental que faz a apreensão de vasos e tecidos, tá certo? Quem é esse danado aqui? Antes de mais nada, deixa eu só diminuir um pouquinho o meu tamanho, tá certo? Deixa eu tirar aqui, né? Pronto, aqui, beleza, ficou show aí, né? Ó.
Então, pessoal, antes de mais nada, quem faz a função de apreensão de vasos e tecidos mais comumente, tá certo? São as pinças, tá? Nesse caso aqui, eu tô trazendo para você um exemplo de uma pinça Kelly, tá? Ó, mais especificamente ainda, falando da pinça Kelly reta, porque tem a curva, beleza? Então, pessoal, se você for olhar aqui, ó, olha só como que é, tá certo? A pontativa lá da pinça Kelly, que faz a função aí de apreender os vasos e tecidos, né? Ó, olha só, ela é serrilhada, né? Ó, mas possui esse sentido de serrilho, ó, beleza? Justamente para poder a gente ter uma melhor apreensão do vaso sanguíneo e tecido, né? Sem lesionar, beleza? Então, gente, um exemplo de um instrumental que faz a apreensão de vaso e tecido, aqui no caso a pinça Kelly, beleza? E aí você olha para cá, é semelhante, pessoal? É semelhante, poderia gerar uma confusão, né? Ó? Mas só que quando você olha para cá, ó, a gente percebe que a pontativa desse instrumental aqui, tá certo? Ó, ela é um pouco mais curta quando a gente compara aqui, ó, beleza? Então, gente, não vamos confundir, tá? Ó, são instrumentais semelhantes, porém diferentes, com funções diferentes, beleza? Então, esse instrumental que a questão está mostrando pra gente não possui a função de apreensão de vasos e tecidos, tá? Vamos para a alternativa C. Cortar tecido humano, bem como fio de sutura e outros. Aqui, pessoal, nós temos aqui vários, né? Ó, vários instrumentais que podem funcionar aí com essa condição, né? Como, por exemplo, ó, a tesoura Metzenbaum, tá certo? Esse é uma tesoura famosa que faz a função aí de corte de tecido, tá? Ó. E ela também pode funcionar aí como corte, né, de fio de sutura, beleza? Então, quando você olha, gente, para esse instrumental aqui da questão, né, ó, nada tem a ver com uma tesoura, né? Ó. A gente observa aqui que a pontativa da figura mostrada na questão, ó, não tem nada a ver com a ponta de uma tesoura. Beleza? Por isso que essa alternativa C não é a nossa alternativa correta, beleza? E aí, pessoal, nós vamos agora para a alternativa D, né? Ó, vamos ver aqui o que diz aqui a alternativa D. A alternativa dele vai falar que o instrumental que ele está mostrando é utilizado para remoção de osso, né? Ó. Pessoal, na prática cirúrgica, nós temos alguns instrumentais que servem aí para que tem a função de remover osso, né? Ó. Mas o mais comum, tá? Ó, é o alveolótomo, que eu vou trazer aqui para você, ó, certo? Ó, esse danado aqui, beleza? Então o alveolótomo ele pode ter essa configuração, mas também tem um curvo, tá? Ó. E aí, gente, esse alveolótomo aqui, ele tem a função de remover principalmente aquele osso ali, né? Aquele osso que fica ali em regiões interradiculares de dentes multirradiculares, né? Como por exemplo os molares, tá? E vai servir para a gente poder fazer aí uma planificação daquela estrutura óssea no local pós-exodontia. Beleza? E é mais indicado também esse caso, né, o uso do alveolótomo, principalmente em cirurgias aí pré-protéticas, né, para a gente poder fazer uma boa base para a futura prótese, beleza? Então, pessoal, aqui a gente tem um alveolótomo que tem a função, né, ó, de remover osso, beleza? E quando a gente compara um instrumental com o outro, né, você percebe que nada tem a ver, beleza? E aí essa alternativa não é a nossa alternativa correta. Sobrou então, né, a nossa alternativa A, apreensão de fio de sutura, né, gente? Olha só. E aqui eu trago para você o nosso famoso quem? Nosso porta-agulha, né, ó, nosso porta-agulha, gente, ó. E aqui quando você compara, olha só como as pontas elas são semelhantes, ó. Então, pessoal, aqui, ó, olha só como que é a parte ativa, né, desse porta-agulha, como é diferente da pinça Kelly, né? Lá na Kelly você percebe que o serrilhado ele é, ó, nesse sentido, e aqui você percebe aqui umas ranhuras, né, ó, mais umas ranhuras, ó, irregulares, né, ó, com um sentido tracejado, que isso permite a apreensão melhor do fio de sutura, da agulha do fio de sutura, beleza? Então, pessoal, esse instrumental aqui, ó, possui a função de apreensão do fio de sutura, mas especificamente, pessoal, da agulha do fio de sutura, tá? Então aqui, essa alternativa ficou facinho agora, né, ó, pra gente não gerar confusão, tá? E vamos marcar a nossa alternativa A, beleza? Eu espero que eu tenha contribuído com o conhecimento de vocês, tá certo? Para que a gente possa aí, né, se aperfeiçoar enquanto profissional, independente do resultado, tal. E aqui, pessoal, já vou deixando um abraço para vocês, um abraço para todo mundo, tá certo? E acompanhe a gente aqui no canal porque vão ter novas questões,
certo? Sempre vou estar aqui comentando novas questões para você se preparar para o seu concurso, tal. Vai deixando aí um like no vídeo, se inscreve no canal, pessoal, e não esquece de ativar o sininho, beleza? Então te espero na próxima e vamos até lá. Um abraço, pessoal, tudo de bom.